today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, seguinte, eu vou fazer com vocês alguns exercícios aqui a respeito da nossa videoaula sobre aceleração escalar média, tá? Para quem não assistiu a essa videoaula sobre aceleração escalar média, antes de acompanhar a resolução de exercícios, assista ela, tá? É só você clicar no cardzinho que vai aparecer aqui em cima aí, no vídeo sugerido, que vocês vão ter acesso a essa videoaula. Uma videoaula bem simplesinha, bem rapidinha, só para ficar claro mesmo esse conceito de aceleração escalar média, tá? O primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é esse aqui, ó. Um objeto movendo-se em linha reta tem no instante 4 segundos a velocidade de 6 metros por segundo e no instante 7 segundos a velocidade de 12 metros por segundo. Sua aceleração escalar média nesse intervalo de tempo então, ou seja, eu quero determinar primeiro quanto que vale, quero determinar qual que é a aceleração escalar média do movimento desse móvel. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é coletar os dados do problema, tá? Então, ou seja, eu tenho aqui, ó, um móvel em linha reta tem no instante 4 segundos, então, ou seja, ele tem um T0 de 4 segundos, certo? E uma velocidade inicial de 6 metros por segundo. Tem no instante 7 segundos, em t igual a 7 segundos, uma velocidade v de 12 metros por segundo. E ele quer saber qual que é a aceleração escalar média desse movimento. Então, para a gente calcular a aceleração escalar média do movimento, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação da aceleração, né? Qual que é a equação da aceleração? Desculpa. AM é igual a ΔV sobre ΔT. Então, o que eu vou ter? AM é igual... O que é ΔV? ΔV representa a variação de velocidade, ou seja, é a velocidade final menos a velocidade inicial, assim como ΔT representa o tempo final menos o tempo inicial. Então, a aceleração escalar média ela vai ser igual a velocidade final 12, velocidade inicial 6, tempo final 7, tempo inicial 4. Então, a aceleração escalar média ela vai ser igual a quanto? 12 menos 6 dá 6. 7 menos 4 dá 3. Então, eu tenho uma aceleração escalar média de 6 dividido por 3, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa aceleração escalar média nesse exemplo. Então, a alternativa correta só pode ser letra B. Beleza? Nosso segundo exercício, pessoal, é esse aqui, ó. E ele fala o seguinte. A velocidade escalar de um automóvel aumenta de 36 km por hora para 108 km por hora em 10 segundos. A aceleração escalar média aí você tem as suas alternativas aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou coletar os dados do problema. Então, vamos lá. Velocidade inicial, 36 km por hora. Velocidade final do móvel, 108 km por hora. E isso tudo, essa variação de velocidade de 36 para 108 km por hora, ela ocorre durante uma variação de tempo de 10 segundos. Aí ele pede para a gente calcular qual que é a aceleração escalar média. Então, para calcular a aceleração escalar média, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer uma transformação nas minhas unidades de medida. Beleza? Como que eu faço me transformar as minhas unidades de medida? Para transformar de km por hora para metros por segundo, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o valor que eu tenho por 3,6. Então, eu divido por 3,6. Então, 36 dividido por 3,6 é 10 metros por segundo. Vou fazer a mesma coisa para a velocidade final. Então, 108 dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. Após feito isso, com todas as minhas unidades no Sistema Internacional, velocidade e tempo, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou resolver o meu exercício. Então, eu vou usar a minha equação da aceleração escalar média. Então, vai ficar a aceleração escalar média é igual a ΔV sobre ΔT.
a aceleração escalar média vai ser igual a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o meu ΔT, que é a minha variação de tempo. Então, a aceleração escalar média vai ser igual a velocidade final, 30, menos a minha velocidade inicial, que é 10, sobre a minha variação de tempo, que é 10. Então, a minha aceleração escalar média ela vai ser igual a quanto? 30 menos 10 dá 20, sobre 10. Corto do zero com zero. Então, a aceleração escalar média ela vale quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser a letra B, novamente. Belezinha? Pessoal, nosso terceiro exercício é esse aqui. Ó. Fala o seguinte. Partindo do repouso, um avião percorre a pista com aceleração constante e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Qual é o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado? Então, ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer, vou coletar os dados do problema. Beleza? Então, levando em consideração, se o avião partiu do repouso, a velocidade inicial dele é igual a quanto? 0. E ele vai atingir a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Em uma variação de tempo de 25 segundos. E pediu para a gente calcular a aceleração escalar média. Beleza? Vou fazer a mesma coisa. Como eu tenho duas unidades de medida que são diferentes, uma está em unidade prática e outra está em sistema internacional, eu vou passar tudo para o sistema internacional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir quilômetros por hora, passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, eu vou dividir 360 por 3,6. Então, 360 dividido por 3,6 dá 100 metros por segundo. Beleza? Agora que eu tenho tudo no sistema internacional, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a minha aceleração escalar média. Então, para calcular a aceleração escalar média, o que eu vou fazer? AM é igual a ΔV sobre ΔT. Então, AM é igual a variação de velocidade 100 sobre ΔT, que é 25. Então, a minha aceleração escalar média ela vai ser igual a quanto? 100 dividido por 25 é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a alternativa correta só pode ser letra D, de Davidson. Lindeza. Belezinha? Pessoal, nosso quarto exercício é esse aqui. Ó. Quando o motorista aumenta a velocidade escalar do seu automóvel de 60 km por hora para 78 km por hora em 10 segundos, ele está comunicando ao carro uma aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado de... Então, ou seja, mesma coisa, eu vou coletar os dados do problema. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é velocidade inicial. Velocidade inicial, 60 km por hora. Velocidade final, 78 km por hora. E essa variação de velocidade vai ocorrer no intervalo de tempo de 10 segundos. Aí ele quer saber qual que é a aceleração escalar média, correto? Então, ou seja, quanto que foi essa variação de velocidade aqui? Eu não vou transformar agora não, agora eu vou fazer essa variação de velocidade em km por hora. Quanto que vale essa variação de velocidade aqui, esse ΔV? Em km por hora mesmo. Vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. Ou seja, o ΔV vai ser de 78 menos 60. Então, o meu ΔV ele vai ser igual a quanto? A 18 km por hora. É isso aqui que eu vou usar. Certo? Então, para calcular a minha aceleração, o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha equação. Beleza? Então, a minha aceleração vai ser igual a ΔV sobre ΔT. Só que eu tenho um problema. O meu tempo foi dado no sistema internacional e a minha variação de velocidade em unidade prática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 18 km por hora por 3,6 para me achar essa variação de velocidade em metros por segundo. Então, dividido
por 3,6, então eu vou ter aqui uma variação de velocidade que vai ser de quanto? De 5 metros por segundo. Agora é só jogar na minha equação lá para calcular a minha resposta no sistema internacional. Então o que eu vou ter? A aceleração média é igual, quanto que vale o ΔV? 5. Dividido pela variação de tempo, que é de 10. Então a minha aceleração média ela vai ser igual a quanto? 5 dividido por 10 dá quanto? Dá 0,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa resposta. Então a alternativa correta só pode ser letra E, de escola. Belezinha? Pessoal, o quinto e último exercício, né, sobre aceleração escalar média, é essa questãozinha aqui de marcar, bem simplesinha, que envolve os conceitos sobre movimentos. Lembrando, né, que a gente pode, quando a gente estuda os movimentos, a gente pode ter 5 tipos de movimento. Eu posso ter um movimento que nós chamamos de movimento progressivo, posso ter um movimento retrógrado, que ocorre contra ou a favor da trajetória, e eu posso ter um movimento uniforme, acelerado e retardado. Uniforme é quando a velocidade permanece constante, acelerado quando o módulo da velocidade aumenta e retardado quando o módulo da velocidade diminui. Então, com base nisso, vamos responder essa questão aqui. Ó. Ela fala o seguinte: com relação ao movimento acelerado, some os itens corretos. Então, primeira afirmação. Ocorre apenas quando A é maior que zero? Não, tá? Lembrando, para o movimento ser considerado acelerado, é necessário que a velocidade e a aceleração tenham os mesmos sinais. Ou seja, para eu ter movimento acelerado, eu tenho que ter uma aceleração maior que zero e uma velocidade maior que zero. Ou o contrário, a aceleração menor que zero e velocidade menor que zero. Certo? Quando eu tenho essa situação, o que acontece? O módulo da minha velocidade aumenta. Tá? Então eu tenho um módulo da velocidade aumentando com o decorrer do tempo. Aí eu tenho o que nós chamamos de movimento acelerado. Então, primeiro, ocorre apenas quando A é maior que zero? Não, essa alternativa é uma questão falsa, não é uma afirmação verdadeira. Ocorre apenas quando V for maior que zero? Também não. Né? O V até pode ser maior que zero, a aceleração até pode ser maior que zero. Mas a aceleração e a velocidade também têm que ter os mesmos sinais. 4. Ocorre quando V e A são de sinais iguais? Sim, isso aqui é uma afirmação verdadeira. Então, ou seja, a 4 é uma alternativa correta. 8. Pode ocorrer com A menor que zero? Aí sim, pode ocorrer, desde que eu tenha a velocidade também menor que zero. Então, o 8 também é uma afirmação verdadeira, porque ele está te falando que pode ocorrer, certo? 16. O módulo da velocidade diminui? Não. No movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta. Então é falso. 32. O módulo da velocidade aumenta? Sim, o módulo da velocidade aumenta. Então os itens corretos são 4, 8 e 32. Então 4 mais 8 mais 32 vai ser igual a quanto? A 44. Então essa é a nossa soma. Belezinha? Então eu finalizo aqui nessa videoaula com a resolução de exercícios sobre aceleração escalar média. Espero que tenha ficado claro para todo mundo, tá? Então um abraço, fica com Deus e tchau! Now